Boa noite. A gente está aqui aguardando a doutora Cláudia Takano para começar a nossa live. Estamos aguardando. Ela já entrou, hoje foi rapidinho. Olá, tudo Oi, bem? doutora Cláudia, tudo bem? Tudo bem. Que Boa prazer estar noite. aqui de novo com você. Acho que é Prazer é sempre meu. uma live muito esperada aí pelas mulheres, todas, né? E por todos nós aqui do Instituto. Eu queria, a doutora Cláudia Takano integra o grupo de atendimento às mulheres com síndrome de Koch-Tansky da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, né? E a nossa parceira aí no Instituto nos ajuda a orientar e atender tantas mulheres, né, que precisam e que são super acolhidas aí para o diagnóstico e para todo o tratamento de Rokitansky. Então, primeiro, super obrigada, doutora Cláudia. Mas hoje acho que a gente vai falar um pouco, vamos falar da mulher, né, de Rokitansky, mas um assunto que vale para todas as mulheres também, que é a menopausa, né? Uhum. Então, a minha pergunta que começa aqui para as mulheres, conta aqui para a gente um pouco o que é a menopausa para a mulher, né? Vamos começar pelo Uhum. assunto um pouco genérico. Aí, Certo. Tá dando para ouvir bem, Lu? tá ótimo para Tá mim, tá ótimo, ótimo, então. perfeito. Bom, boa noite para todas, né? Então vamos começar até explicando um pouquinho. A gente usa muito o termo menopausa, a gente, todo mundo, os médicos, as mulheres, mas na verdade a menopausa se refere a uma data, a uma idade. Igual a gente fala assim, qual que é a idade da menarca? A menarca é a primeira menstruação da mulher, que até como a gente acaba às vezes descobrindo é, alguma alteração, por exemplo, que acontece nas mulheres com lactância, que é a ausência dessa menarca, que seria Claro. a primeira menstruação. E a menopausa é a data da última menstruação. Então a gente não fala assim, olha, a minha menarca, minha primeira menstruação foi com 12 anos e a minha menopausa foi com 50. Só que assim, a menarca a gente sabe porque é o primeiro dia que a gente menstrua. E a menopausa a gente só vai saber que a gente entrou quando que não vai mais menstruar quando fizer um ano que a gente não menstrua. Então vai se passando, né, para as mulheres que têm a menstruação, né? Uhum. Aí até que ela fala assim, olha, parou, não tá vindo, não tá vindo, faz um ano que não vem mais. Então ela pode dizer, então eu tive a minha menopausa aos 50 anos e foi, por exemplo, em janeiro de 2022, tá? E o Hum. climatério é a época, então, começa quando começa a menopausa. Então, a gente tem a fase da infância, depois a gente tem essa fase que chama menacne, que é da primeira menstruação até a menopausa, que a gente fala que é a idade reprodutiva da mulher. Então, teoricamente, é quando ela, Uhum. né, pode se reproduzir. E dali em diante a gente entra no período do climatério, tá? Então, o período do Tá. climatério, ele começa nesse período perimenopausa, que é 1, 2 anos antes da menopausa, quando a mulher já começa a ter sintomas, e ele vai daí em diante, que é o período do climatério pós-menopausa. Mas não são só as mulheres que têm Rokitansky que não vão perceber essa falta da menstruação. Também são as mulheres que tiraram o útero, são as mulheres, por exemplo, que usam um DIU que para de menstruar, que existe, né? Um DIU Uhum. que você para de menstruar, que também são uma parcela grande da população, elas também vão saber assim, mas então como que eu vou saber que eu Como parei que a gente de sabe, então, menstruar, né? Eu né? tinha até anotado aqui a pergunta do Dil, né? Como que a gente sabe que a gente parou de, né? Que a gente está no climatério aí? Tá no climatério. Então, porque na verdade a menstruação é só um sinal, mas ela é um sinal, porque a mulher entra no climatério e tem a menopausa, porque o ovário vai parando de funcionar. Então, isso acontece com todas as mulheres, inclusive com as mulheres com Inclusive com Rokitansky. as de Rokitansky que tem ovário, Isso, né? E óvulos normais, né? isso. Então, como que a gente sabe? A gente sabe, primeiro, que ela acontece por volta dos 50 anos, às vezes um pouco antes, então a gente pode dizer assim, que é entre os 45 e os 55, mas a média é 50. Existem mulheres que têm ela antes? Tem. A gente chama de menopausa precoce quando é antes dos 40 anos, tá? Uhum. E menopausa tardia quando é após os 55. A média é entre 45 e 55, né? O intervalo É. habitual, tá? E como que a mulher vai perceber? Grande maioria das mulheres começa a ter alguns sintomas, e alguns são precoces, que, né, como eu
disse, a mulher pode não ter o útero, pode estar com a menstruação bloqueada ou pode não apresentar menstruações, porque, né, não tem o útero. Uhum. E ela vai sentir geralmente sintomas que começam com ondas de calor, né? Tá. Então, ela começa a ter subitamente uns calores, né, que são súbitos, é geralmente do tronco para cima, e acontece em qualquer hora do dia, mas mais frequentemente à noite, e eles vêm e vão embora muito rapidamente. E eles são Mas causados de acontece com todo desconforto. mundo? Cerca de 80% das mulheres, tá? Algumas, cerca de um terço, têm eles mais fortes e outras só percebem que está diferente, tá? Mas é difícil, assim, vamos dizer assim, que 75% a 80% das mulheres sentem. Junto com isso, pode dar uma alteração do sono, tanto diretamente porque o que causa os sintomas? A queda dos estrogênios, né? Que são produzidos pelo ovário, tá? Uhum. Então, por exemplo, uma mulher que teve que tirar os ovários muito cedo também vai ter os mesmos sintomas, tá? Então, ela vai começar a sentir as faltas do estrogênio. E no começo, ele desregula o nosso centro termorregulador. Então, por isso que dá essas ondas de calor, que são chamadas de fogachos, né? Aí eles atrapalham o sono, e o sono também pode ficar mais entrecortado, tá? Pode dar uma alteração de humor, ficar mais irritada, mais depressiva, tá? E aos pouquinhos podem surgir, aos poucos, outros sintomas, como diminuição de libido, diminuição de lubrificação vaginal, mas são basicamente esses sintomas, tá? E quais são os cuidados, né, que a gente deveria ter? Tem como a menopausa, fora essa parte de falta de produção de estrógeno, tem mais alguma coisa hormonalmente na menopausa que afeta as mulheres? Alguma diminuição de algum outro hormônio? Sim, na verdade, assim, os principais sintomas são decorrentes da queda estrogênica. Tá. O ovário, ele produz estrogênio enquanto a gente tem óvulos, né? E o que acontece? Geralmente eles duram, eles têm uma quantidade que acaba por volta dessa idade que eu falei, tá? Como que a gente vai perceber isso? Por exemplo, se uma mulher chega no consultório, no ambulatório da Unifesp, em algum lugar e fala assim, olha, não sei se eu tô na menopausa. A gente fala menopausa, né? Na verdade é climatério, mas eu não sei se eu tô nesse período, porque eu tô com essa idade, né? Mais de 40 anos, tô sentindo sintomas estranhos. Como que a gente detecta isso? A gente faz um exame hormonal, tá? E vai detectar que o estrogênio tá baixo, o estradiol tá baixo, né? E aí, consequentemente, a gente tem um aumento de um outro hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante. Ele aumenta na tentativa de fazer o ovário funcionar. Só que o ovário não funciona porque acabaram os óvulos, digamos assim. Então, assim, a maneira da gente tem de diagnosticar é um FSH alto, um estradiol baixo, tá? E aí, acontecem outras modificações, por exemplo, a gente também acaba não produzindo mais progesterona, porque ela é decorrente da ovulação. A testosterona, em geral, pode diminuir um pouquinho, mas no começo ela mantém uma certa produção. Então, ela diminui, mas não é tão significativo essa diminuição, tá? E quais são os efeitos que a gente tem? Como eu disse, esses sintomas. E o estrogênio, na verdade, ele atua em todo o nosso organismo. Então, com o tempo, algumas mulheres podem ter algumas modificações. Por exemplo, uma diferença no tecido genital, que pode ficar mais fino, menos lubrificado, né? O osso, aos poucos, pode ter uma tendência a você ter uma diminuição da densidade óssea, que é chamada de osteopenia, e depois osteoporose, tá? Eu tô achando que essa live dá mais uma depois, viu, Lu? Porque é muita coisa. Porque eu tenho ainda várias perguntas de mulheres dos nossos grupos de saúde mental que me pediram várias perguntas. Então, eu estou só contextualizando, né, o que é. Então, eu vou falar até de maneira geral, porque depois uma ideia de que as pessoas que mandarem perguntas, a gente pode, porque isso é para todas as mulheres, na verdade. Para todas as mulheres. Né? Eu acho que essa é a grande né, questão, porque as mulheres com Rokitansky, elas também são férteis, né? Então elas passam pela mesma questão, elas só não sabem quando elas estão entrando na menopausa, porque não existe, né, o parar da menstruação. O sinal, né? E aí que você falou, elas são férteis, porque na verdade ela tem os óvulos, inclusive elas podem ser mães, só elas só têm a dificuldade de gestar no próprio útero, né? Então nesse sentido tem todo o sistema reprodutor, né? Normal, só com a ausência
do útero, né? Exato, Então, e aí assim, eu até me perdi no que você perguntou, mas acho que você perguntou, né, o que que pode ter de repercussão. Então, exato. esses Os sintomas que eu sintomas. falei são os primeiros, tá? E aí, ao longo Uhum. do tempo, pode ter esses sintomas que podem atingir outros órgãos, como essa alteração genital, que a gente fala que é uma hipotrofia. Podem ter O sintomas, que seria uma hipotrofia? Só para a gente falar um pouco seria, mais. então, seria isso. Como os tecidos genitais, eles têm muitos receptores de estrogênio, a diminuição deles, do estrogênio, faz com que essa região fique hipotrófica. Então, a pele fica mais fina, tanto da vulva como da vagina, fica menos lubrificada e com menor fluxo sanguíneo, tá? E aí tem maneiras de corrigir isso, tá? Então, assim, o que que a gente fala? Eu acho que até vou falar sobre isso porque eu sei que todo mundo vai querer saber, Uhum. né? Hoje, como que a gente entende o tratamento do climatério? A gente entende primeiro que a gente tem que dar uma orientação geral para a mulher. Então, claro que ela tem que se cuidar sempre, mas é muito importante que ela tenha uma atenção especial daí para diante, porque ela vai passar uma grande parte da vida nesse período e ela vai sentir algumas modificações, tá? Então, primeiro, ela tem que ter um cuidado especial, porque a gente tende a ficar com a taxa metabólica mais lenta. Então, é comum as mulheres falarem que começam a engordar, tá? Então, ela tem que ter um cuidado melhor com a alimentação, no que ela come, né? Comer mais proteína, porque tende a ter uma perda de massa magra, o músculo. Diminuir o consumo de alimentos processados, né? De gorduras, mas de carboidratos principalmente. E ter uma atividade física regular no sentido de não perder massa magra. Só isso já vai levar ela a entrar nessa fase mais saudável, tá? Aí, pode falar, Lu, Não, não, pode acabar, que depois eu faço a né? pergunta. E aí, tem algumas mulheres em que vai estar indicado usar uma terapia de reposição hormonal. E hoje a gente tem isso mais claro, tá? É individualizado. Todas as mulheres vão precisar? Não. A mulher que vai precisar é a mulher que tem sintomas importantes, tá? Mas ele é É recomendado porque hoje em dia ele é muito falado, né? Esse tratamento de isso. reposição hormonal. Uhum, E aí eu agora tenho, né? Também estou bem nessa fase aí, tenho uhum, pesquisado aí bastante isso, e falam que melhora o seu bem-estar, né? Qual é a isso. indicação disso? Então, quais são as indicações da reposição hormonal hoje? Primeiro é sintoma, tá? Então, o que que isso significa? Que se chega uma mulher pra gente e fala, olha, entrei no climatério mesmo, tô na menopausa, meus hormônios estão mostrando isso, mas você tá sentindo alguma coisa? Não. Hoje a gente sabe que essa mulher não vai ter indicação, tá? Tá? Porque hoje isso é individualizado. Eu cheguei, quando eu também tô bem nesse período do climatério, né? E quando eu estava na faculdade, a gente acreditava que todas as mulheres iam se beneficiar. Então, era muito Uhum, comum a mulher chegar, tá sentindo alguma coisa? Não, não, mas vamos se aceitar. Mas porque os dados até então nos uhum, validavam a fazer isso, né? Aparentemente, todas as mulheres teriam benefício. Aí, o que aconteceu? Por um bom tempo se realizou isso, né? Essa era a conduta. Aí, no final dos anos 90, vou assim falar de uma maneira mais simplificada, tá? Existe um uhum, estudo muito grande que estudou muitas mais de 1.000 mulheres no grupo que usou e no grupo que não usou. Tá? Esse estudo uhum, até tem uma sigla que chama WHI, e ele meio que jogou um balde de água fria, né? Por uhum, quê? Porque se descobriu que no grupo de mulheres que usou hormônio, teve primeiro um aumento de risco de câncer de mama, pequeno, tá, mas significativo, tá? E uma benefício que se achou que teria, que seria uma diminuição de eventos do tipo infarto e AVC, não ocorreu. Pelo contrário, até aumentou um pouco, né? Então, aquilo que se uhum, achava que ia ser muito bom, não se comprovou, tá? Aí uhum. teve um período, que foi o final, né, esse começo dos anos 2000, que aconteceu o contrário, ninguém mais queria usar. E aí hoje a gente tem os dados muito mais claros, porque nesse estudo, me fala, Lu, se isso for um pouco Não, é complexo, tá? perfeito. Não, não Ah, pode então tá. falar. Nesse Qualquer estudo, dúvida eu vou tá. perguntando aqui.
Nesse estudo, que teve alguns vieses que a gente fala, tá? É que muitas das mulheres que entraram, assim, a maioria até, elas eram mais velhas, elas tinham mais de 10 anos de menopausa, tá? Entendi. Muitas já tinham alguma doença vascular, eram hipertensas, eram diabéticas. E nessas condições a gente sabe que o hormônio, ele dificilmente vai ter um efeito protetor cardiovascular, né? Tá. Então, quando foram feitos outros estudos em que se estudou as mulheres que não tinham nenhuma doença, né, de base vascular e que eram mais jovens, a gente sabe que provavelmente os benefícios superam, sim, os efeitos adversos, tá? E aí Tá. eu vou explicar isso de uma certa forma. Tem coisas que a gente sabe que o hormônio melhora. Por exemplo, o hormônio vai melhorar essa parte que eu falei genital. O hormônio vai ser bom para melhorar sintomas de calores, de sono. E o hormônio a médio e a longo prazo previne a osteoporose. Isso a gente sabe, tá? Tá. Agora, o efeito cardiovascular depende da mulher. A gente não Uhum. prescreve hoje, como se achava que poderia prescrever no passado, para uma prevenção de doença cardiovascular. Por quê? Se a mulher ela é saudável, não tem nenhuma doença vascular, provavelmente ele até pode melhorar, porque o estrogênio melhora os nossos níveis de colesterol, tá? E quando a gente entra na menopausa, quase sempre o nosso colesterol piora. E ele tem também um efeito dilatador, vasodilatador. Porém, se a mulher já tem uma doença vascular, a associação hormonal, né, de estrogênio com progesterona, ela aumenta o risco de ter uma coagulação, tá? Então, por Tá. esse motivo que a parte de prevenção cardiovascular vai depender da mulher, ela tem que ser individualizada, tá? E Tá. outro fato que Então, a gente a gente pode falar. entende que, só resumindo essa parte, não existe uma tendência, né? Não existe nenhum resultado comprovado, isso depende de cada uma das mulheres, é isso? Isso. O que a gente sabe é que ele tem benefícios comprovados na parte genital, na parte de sintomas de calores e no osso, tá? Na parte Tá. cardiovascular, a gente não indica a reposição hormonal para isso, tá? Porém, em algumas mulheres sem fatores de risco, ela pode até ser um efeito adicional benéfico, tá? E na mama, é assim, isso até depois a gente pode ser motivo de um outro encontro, tá? Na mama Tá. é assim. Você tem um aumento de risco relativo de 1,2 depois de 5 anos de uso. O que isso significa? Que as mulheres que usam a reposição hormonal combinada, você vai levar pela reposição um caso a cada 1.000 mulheres por ano, tá? Então, existe um aumento de risco, mas ele não é grande, tá? Tá. Então, uma mulher a mais a cada 1.000 por ano pode ter câncer de mama pelo uso da reposição hormonal combinada, tá? É mais ou menos Certo. isso, tá? A, a, a reposição hormonal combinada é a composição de vários hormônios. Isso. Estrogênio com progesterona. Aí eu vou explicar Tá. uma coisa boa. Isso, e A a mulher que não testosterona. tem útero, primeiro da progesterona, tá? A mulher que não tem útero ou que tirou o útero, não precisa fazer reposição combinada. Ela só precisa fazer reposição de estrogênio. E os estudos parecem cada vez mais demonstrar que o estrogênio isolado não aumenta o risco de câncer de mama, tá? Ótimo. Uhum. E eu tenho algumas perguntas só para poder, Vamos lá. nesse Uhum. acompanhamento de mulheres com a síndrome, você já encontrou algum com ovários externos, tipo bilateral, órgão genital? Eu não entendi Vários essa, externos. eu não entendi qual a pergunta. Talvez seja uma coisa muito específica, tá? Tem Eu algumas acho que eu vou mulheres que, na deixar para verdade. depois você Isso, se responde, quiser, acho até que no pode me particular. passar, Isso, eu porque eu te acho que é uma passo alteração no específica que particular. não está relacionada especificamente com a síndrome, tá? Tá, combinado. E então acho que tem uma pergunta da Márcia aqui. Quem tem uma predisposição familiar a ter câncer de mama pode fazer essa reposição hormonal, já que tem esse aumento? Então, depende dessa predisposição. Existe uma predisposição que ela é hereditária, que é por mutação genética, tá? Uma das conhecidas é a mutação do gene BRCA1 e BRCA2. Tem uma chance de transmissão hereditária. Então, se existir essa possibilidade, ideal é até que se faça uma pesquisa genética, tá? Tá, E sendo positiva, não é aconselhável. Agora, assim, o simples fato de ter alguém da família, não é uma contraindicação, desde que a mulher esteja com os exames dela em ordem e não demonstre nenhuma alteração, tá? certo. É,
uma pergunta aqui que veio pra gente. Como a saúde, como a menopausa pode afetar a saúde sexual das mulheres? Uhum. Então, pode afetar, né? Primeiro, porque assim, essa diminuição do estrogênio, ela vai alterar um pouquinho a parte da resposta sexual mesmo, né? Então, Uhum. pode começar a ter menos lubrificação, um pouco mais de dor, desconforto, ter mais dificuldade para ter prazer. E também pode, por isso, ou direto ou indiretamente, por conta dessas modificações, começar a diminuir o libido, tá? Tá. Até acho que você ia me perguntar da testosterona. A testosterona, É, assim, ela é sim. indicada em algumas situações, que é um outro hormônio, né? Também produzido pelo ovário, em que, em geral, não é tão afetado nesse período do climatério. Ele diminui também um pouco, mas não tanto, tá? Então, o que que a gente fala? Se uma mulher está tendo a indicação de reposição hormonal, a gente começa com a reposição estrogênica, tá? E dá progesterona junto se ela precisar, porque ela tem útero, porque a progesterona é dada para impedir uma proliferação do endométrio da mulher que tem útero. A mulher que não tem útero não precisa dela, Tá. tá? E a testosterona vem a seguir nos casos em que, mesmo com a reposição estrogênica, se note que a mulher tem uma queixa, por exemplo, de diminuição de desejo sexual, diminuição de libido, e que a gente entende que foi causada, né, pelo climatério e não por outros fatores que também podem acontecer nessa fase, né? Está passando por Uhum. alguma outra questão externa ou conjugal, né? Então, se a gente percebe que a causa é mesmo, aí sim, nesse caso, está indicado uma reposição também de testosterona, tá? Tá. Uma mulher com a síndrome de Rokitansky, uma mulher sem a síndrome de Rokitansky, elas têm a mesma fase da menopausa? Isso tem algum Sim, impacto, isso? não. Na verdade, não, tá? O que acontece é que a idade da menopausa do climatério não vai diferir, porque o ovário e toda a circulação do ovário vai estar igual, tá? Então, o fato de ter o Rokitansky não significa que ela vai ter uma menopausa mais precoce, tá? Tá. Eu acho que vi algumas outras perguntas, mas porque eu estou olhando aqui É, na tela e estou vendo que a é. Márcia perguntou, a Cláudia também perguntou, né? A Mas gente aí vai, vai me eu vou falando aí. voltando Tô aqui, vendo que tem tá? Eu vou bastante voltando. pergunta. É. É, aqui também é comum que as mulheres com a síndrome tenham menopausa precoce. Não, não, tá? Na verdade, vai ser na idade habitual, tá? Acho que foi a mesma pergunta aí que a minha, né? Se existe alguma diferença, Isso, né, isso. entre Aí, mulheres com e até sem. antes que eu esqueça, teve uma pergunta aí se o Promestrie não é suficiente para prevenir atrofia. Sim, tá? Então, assim, a mulher que tem só a queixa da atrofia vaginal, genital, e não tem os sintomas de calores, de alteração de sono, ela pode usar uma reposição só local, tá? E que não é considerada uma Tá. reposição hormonal sistêmica e não vai ter os efeitos colaterais da reposição sistêmica. Só ela por si só ela é efetiva para cuidar dessa parte genital, tá? Não precisa ser dado nada por via sistêmica, tá bom? Certo. Essas opções de tratamento para aliviar esses sintomas, elas são só hormonais, só vem dessa parte da reposição hormonal, ou tem alguma recomendação assim especial que a gente possa, né, utilizar para fazer no dia a dia ou prevenir, né, para poder que esses sintomas não apareçam? Então, a gente não fala assim uma prevenção medicamentosa, tá? A prevenção é aquilo que eu falei, é a saúde geral, né, como um Aham, todo. Então, tá. claro que a mulher que está com uma qualidade de vida melhor, que entra mais ativa fisicamente, que tem uma qualidade de sono boa, provavelmente ela vai ter menos impacto, né? Porque, na Uhum, verdade, tanto o sono como esses sintomas, eles são multifatoriais e até a libido, tá? Agora, tem algumas alternativas, elas são menos efetivas. Por exemplo, tem mulheres que tentam usar os fito-hormônios, que seriam o quê? Seriam aqueles medicamentos que não são hormônios propriamente ditos, mas têm uma ação mais fraca nos receptores de hormônios. Então, são as isoflavonas da soja. Então, tem gente, por exemplo, que né, toma esses medicamentos que são chamados fitoterápicos. Eles têm uma ação menor, mas uhum, podem ajudar, tá? E vamos supor que tem uma mulher que tem uma contraindicação a usar a terapia de reposição hormonal e ela está com muito sintoma. Por exemplo,
teve ou está em tratamento de um câncer de mama, tá? A gente sabe Uhum. que alguns medicamentos melhoram os sintomas tanto de calor, mas também os sintomas de humor que acompanham. Por exemplo, os medicamentos que a gente fala que são os chamados antidepressivos, né? Na verdade. Então, tem alguns nomes, né? De medicamentos, desvenlafaxina, venlafaxina, que acabam melhorando. Então, eles são, na verdade, a segunda opção quando há uma contraindicação e a mulher está com muito sintoma, tanto de humor como de calores, de sintomas vasomotores, tá? Eu tô vendo que tem algumas perguntas até sobre a síndrome, né, de Rokitansky. Eu vou Uhum. falar até para que, como a gente está falando sobre a menopausa, para não desvirtuar o assunto, mas sempre que você aparece, né, as pessoas querem tirar um monte de dúvidas, assim. Mas... Vou pedir para as pessoas Uhum. escreverem para a gente, né, no nosso Instagram, que a gente responde pessoalmente, ou então no nosso site temos todos os guias, né, de saúde da mulher com Rokitansky, o guia dos familiares, o guia médico, que também ali tem bastante, né, várias explicações. Então, vamos Uhum. voltar, doutora Cláudia, para essa parte da menopausa, né, da mulher com Rokitansky. Alguma recomendação especial, alguma coisa diferente que a gente possa falar para as mulheres? Eu até acho que você falou que algumas mulheres, por exemplo, perguntaram se, dependendo da fase, por exemplo, uma mulher que está no climatério nessa fase, se é, a dilatação em si né, a relação sexual, enfim, seria dificultada nessa fase, né? Uhum, E sim, na verdade, quando a mulher está até no período antes da menopausa, pelo tecido estar estrogenizado, que a gente fala, ele é mais responsivo, por exemplo, à dilatação. Mas não quer dizer que se a gente não trate, mesmo que localmente com estrogênio, não volte a ficar como era da mulher antes da menopausa, tá? Então, assim, a recomendação que tem para as mulheres nessa fase é manter, como para todas as mulheres, um acompanhamento com o ginecologista para justamente poder tratar adequadamente e individualmente os sintomas e sinais que forem surgindo nessa fase, tá? E é uma fase que a gente também acaba se preocupando com a saúde de forma geral. Então, vendo como é que está o osso por meio de um exame de densitometria, vendo como é que está a parte cardíaca, colesterol, glicemia, tá? Então, tudo isso acaba ficando muitas vezes no cuidado do ginecologista, ao passo que a mulher, às vezes, mais nova, né? A gente não tem tanto essa preocupação. Mas a partir dessa fase, sim, de se preocupar também de avaliar os outros sistemas, ósseo, né, metabólico e a parte cardíaca também, tá? Então, acho que nesse sentido. Mas é o que eu falei, fora o diagnóstico, na verdade, precisar do exame de sangue, né, para comprovar ou para diagnosticar que ela está mesmo nesse período, os cuidados para a mulher que não tem útero vão ser semelhantes às das mulheres que têm, tá? Existem alguns tratamentos que eu tenho ouvido falar pelas algumas dermatologistas, né? No clitóris, não, na vulva, né? Que ela fica Uhum. nessa época mais, nessa fase mais, como chama? Flácida. Que são esses tratamentos? Eles são importantes? Eles são só estéticos? Ó, Qual é eles são a basicamente orientação? estéticos, Tá? né? Então, assim, existem sim alguns tratamentos. O que que existe? Existe essa reposição hormonal propriamente dita, e vamos supor que ou a mulher não se adapte, ou tenha uma reação alérgica aos componentes do estrogênio local, ou né, tem alguma contraindicação. Aí, um dos tratamentos que tem é o tratamento que a gente fala de alta energia, que é o laser e a radiofrequência, que a Cláudia não está aqui hoje, né? Mas eles são É. utilizados muito pelos dermatologistas, porque eles acabam estimulando a produção de colágeno. Então, esses mesmos tratamentos podem ser feitos na vagina e na região da vulva, porque eles estimulam a produção de colágeno, tá? Então, isso realmente é muito bom para uma melhora funcional da mulher, né? No sentido de ter uma vagina como estava antes, lubrificada, com uma textura igual, uma elasticidade. Agora, essa parte da vulva, embora possa melhorar um pouco com esse tratamento, na verdade seria mais no sentido estético, tá? Tá. Porque realmente a gente pode, com o tempo, em todas as mulheres, ir perdendo um pouquinho de tecido gorduroso nessa região. Então pode ficar com um aspecto
diferente, mas isso é gradual. E o que a gente tem falado, assim, como ginecologista, é para a mulher também saber que algumas alterações acontecem, né? E que não vão implicar numa qualidade de vida e nem um funcionamento diferente, tá? Tá. Então também tem que tomar cuidado com isso, porque assim, a gente não recomenda esses tipos de tratamento que vão envolver alguma aplicação né, de alguma substância, assim. Acho que pode ser feito com cuidado, com um profissional especializado, esses tratamentos com laser ou radiofrequência, É, tá? mas a gente fala, né? Se não está precisando, não vai mexer em time que está ganhando, né? Eu dou com a pergunta da Cláudia aqui. O Mirena funciona como uma proteção para o útero no caso da Sim, reposição de estrogênio? sim, E mesmo sim, no caso funciona de assim. não fazer a reposição hormonal sistêmica? É, o Mirena é assim. O Mirena, o que que é o Mirena, né? Ele é um dispositivo intrauterino, um DIU, que libera hormônio. E a ação desse hormônio é principalmente local. Então, tem uma absorção para o corpo todo menor do que quando a gente administra ele por via oral ou por via transdérmica. Então, assim, a gente acredita, sim, que o efeito dele é muito bom para a proteção do útero que a gente precisa na reposição hormonal, sem, com menos repercussão sistêmica, tá? Então, ele é uma opção que não é acessível para todos, porque o Mirena também tem um certo custo, tá? Mas ele seria uma indicação para as mulheres que estão fazendo a reposição sistêmica. Então, a gente vai dar, por exemplo, a reposição com estrogênio e a gente vai manter o Mirena ou colocar o Mirena para proteger o útero. Mas o Mirena sozinho, não, eu vou colocar o Mirena porque ele vai ajudar na reposição hormonal. Não, isso não, né? Não faria muito sentido. Tá? Tá, Então, ele seria uma complementação e com menor absorção sistêmica. tá. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver também com a parte hormonal, né? Uma mulher Rokitansky com ovários micropolicísticos tem tratamento? Tem a ver com a síndrome ou isso é da mulher? Isso aparece mais na menopausa? Como que a gente. Não. São Como. duas coisas diferentes, são duas síndromes diferentes, tá? Mas Tá, a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome que acontece enquanto a mulher ainda está com os ovários funcionando, tá? E na tá. verdade é um outro assunto, né? Mas é uma alteração em que a mulher não ovula regularmente. Então, ela pode acontecer tanto na mulher com Rokitansky como na mulher que não tem Rokitansky, né? E ela não ovula regularmente, ela tem um aumento de produção de hormônios masculinos, tá? Então, isso faz com que ela tenha algumas características que fazem parte da síndrome, que é o aumento de acne, de pilificação, ciclos menstruais espaçados e a ultrassom imagem de ovários policísticos. Por que que eles ficam policísticos? Porque eles não estão liberando o óvulo periodicamente, ciclicamente, e aí acabam se formando cistos, tá? Então, na verdade, o aspecto que a gente vê a ultrassom é uma consequência da falta de ovulação cíclica. Então, a gente fala que para ter essa síndrome, teria que ter esse aumento de hormônios masculinos, que é visto pelo exame clínico ou pelo um exame de laboratório que mostra o aumento dos hormônios masculinos, a imagem ultrassonográfica de ovários policísticos e os ciclos espaçados. Dois desses três critérios fecham, né, ou fazem o diagnóstico. Na mulher com Rokitansky, a gente não vai ter esse parâmetro da menstruação, mas ela pode ter. Uhum. Como a gente vai suspeitar? A gente vai ver uma mulher que tem sinais de hiperandrogenismo, então ela fala que ela tem a pele mais oleosa, acneica, tem um aumento de pilificação. Nos exames laboratoriais, ela tem aumento de hormônios masculinos e ultrassom que pode ser feito na mulher, né? Vai se ver esses ovários com essas características, tá? Então, isso acontece independente, não tem a ver com assim, isso é mais difícil fazer o diagnóstico, porque ela já não está menstruando mesmo, tá? E aí o Tá, tratamento é um tratamento para justamente tratar esse aumento de hormônios masculinos, tá. tá? Uma outra pergunta. Pela falta de lubrificação dessa fase, na menopausa, né? Uma mulher que resolve fazer o tratamento da dilatação do canal vaginal mais tardiamente, né? Mais por essa fase. Isso tem alguma implicação? É mais difícil? Uhum. Sim, eu vi que tinha essa pergunta, por isso que até é assim, sim, se ela não estiver fazendo a estrogenoterapia local. Então, nesse caso, é indicado sim fazer uma estrogenoterapia local, perceber que o tecido ficou
semelhante à da mulher que não está ainda nesse período, e aí sim fazer a dilatação, tá? Então, até complementando, eu já vi algumas meninas jovens com lactância que falam que se é preciso usar algum estrogênio local. Não, a mulher jovem não precisa, tá? Agora, a mulher que já entrou na menopausa e que está fazendo o tratamento da dilatação, sim, essa precisa, tá? Porque na grande maioria das vezes o tecido vai ficar mais fino, mais frágil e menos elástico. Nessa fase da menopausa, se a mulher não tem uma vida sexual ativa, ela precisa usar mais o dilatador? Tem alguma tendência o canal a se fechar ou não? Isso Não, não e tem nenhum. quanto a isso não. Se ela manteve até então o canal com o mesmo diâmetro e comprimento, ela vai continuar com o mesmo. Ele não vai, né, assim. A única coisa é que ela pode sentir mais desconforto, por exemplo, se for reiniciar uma atividade sexual, ou se for colocar o dilatador. Mas porque não é o tamanho do canal vaginal que muda, mas é o revestimento, né? A Uhum. pele, o epitélio, a fluxo sanguíneo ao redor, as fibras colágenas, mas não o tamanho, tá? É. Então, doutora Cláudia, você falou muito que tem, né? Esse assunto é infinito, né? Sim. O que você E hoje em dia mais eu acho que as ouve, mulheres estão muito mais preocupadas com isso. mais Preocupadas abertas, no acho bom que a falar? sentido. Exato, e acho que mais abertas a falar, né? Acho que esse não é Uhum, mais um motivo de vergonha que muitas tinham de entrar na menopausa, como se isso significasse uma velhice, né? sim. Uma inatividade, assim, da vida. Me conta, assim, como médica, né? Quais são as maiores preocupações que você ouve das mulheres? A maior preocupação que eu acho é o medo do que o efeito da menopausa vai causar na vida da mulher e, ao mesmo tempo, o medo do que o tratamento com a reposição hormonal pode ocasionar para ela, né? E eu acho que, assim, importante até a gente, às vezes, dar uma informação, assim, de nós como, né, ginecologistas, eu que estou passando por esse período. E, às vezes, é comum, hoje em dia a gente tem muita informação, na é verdade, acho que, assim, as mulheres conseguem, isso é muito bom. Mas, às vezes, é difícil para a mulher filtrar as informações e dar o devido valor para cada uma das informações. Então, a gente vê desde mulheres que, por um lado, estão com medo da reposição hormonal, e aí eu falo que hoje em dia a gente não pode dar uma informação superficial. Tipo, o hormônio pode causar câncer de mama? Ele aumenta. Só que qual que é esse risco? A gente tem que explicar isso, né, em profundidade, com clareza, tá? Uhum. Porque não, ela, né, e juntas, a reposição hormonal é algo que a gente decide junto com a paciente. A gente explica os prós e contras, a gente analisa aquela mulher e ela pode decidir por usar ou não usar. Claro que isso vai depender muito do quanto está impactando na qualidade de vida dela, né? Então, o que eu vejo é isso. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo mulheres que às vezes falam, eu vou colocar um chip, eu ouvi falar que tem que repor não sei tanto de testosterona, o que também não tem. A gente não tem uma segurança nisso, né? Uhum. Então, o que eu falo, a gente ainda prefere, nós ginecologistas, né, que seguir os medicamentos que existem hoje, que são validados e que são, sim, produzidos pela indústria farmacêutica que tem a bula, tá? Porque isso é uma segurança para a gente. A gente só sabe isso que eu falei, que não melhorou como se achava, não preveniu infarto e AVC, que aumenta o risco de câncer de mama, porque são medicamentos que foram Testado. testados. Né? Então, hoje lá na bula está escrito, esse medicamento em 0,1% pode dar tal coisa, em 1% pode dar. Então, o que eu falo também, e eu tento explicar, é que algumas coisas que não tem ainda uma liberação da Anvisa, nos Estados Unidos não tem do FDA, eles são perigosos. Né? Então, você colocar chips, né? Ou usar Uhum. medicamentos, fórmulas, né? Que às vezes são manipuladas, e a gente não tem esse controle. Claro que tem alguns medicamentos que a gente manipula, assim, porque eles ainda não têm da maneira que a gente quer, mas tudo isso com muito cuidado, né? Seguindo as Uhum. recomendações, tá? É, eu Agora, o que acho que que é uma eu fase. falo, né? É, Pode falar, Lu. não, eu acho que é uma fase de muita dúvida, né? Acho que a gente escuta Uhum. muita coisa e com esse tanto de informações é difícil filtrar, né? O que a gente Sim, leigamente como mulheres e passando por essa fase, né? Já de tanta certeza para que caminho a gente vai, né? Então eu acho sim. que ter informação é esclarecer, né? E nada Tem como uma coisa que às conversar. vezes eu mostro para as mulheres, quando elas, né, assim, que é uma das perguntas que ela fala, doutora, mas então, e essa questão do câncer de mama? Aí eu mostro um estudo que é bem também consagrado, que mostra assim,
que realmente vai ter um caso a mais a cada 1.000, ou, né, em 5 anos vai ter 5 a cada 1.000 por ano pela reposição hormonal. Mas uma mulher que está obesa, por exemplo, obesa mesmo, né, acima do índice de massa corpórea 30, não sobrepeso. As mulheres obesas, elas chegam a ter mais de 10 vezes, 10 mulheres a mais vão ter câncer de mama pela obesidade, tá? A mulher que é O ativa risco é maior. fisicamente é maior, tá? A mulher que Uhum. é muito ativa fisicamente chega a ter 7 mulheres a menos das que são do grupo que é ativa fisicamente que vão ter câncer de mama, tá? Então, assim, na Certo. verdade, a gente, claro que tem que saber usar a reposição hormonal com critério, na ausência de contraindicação. Mas tem outras coisas que às vezes a gente não se dá conta que estão mais relacionadas com o aumento de risco de câncer de mama, que é o sedentarismo, a obesidade, né? O álcool e o tabagismo também tem um certo impacto, tá? Uhum. Então, é isso, eu acho assim, informação, mas também procurar um médico, fazer um segmento direitinho e trocar com ele essas informações. E o que você fala para essas mulheres nessa fase, né? Qual é o seu conselho, né? A gente passando por essa fase, mas você como médica. Então, é isso que eu falei, né? E a outra preocupação muito grande é essa da parte sexual, né? E que a gente É, fala, isso. Eu acho até que teve algumas perguntas relacionadas com isso também, que eu, eu acho que que eu eu acho que vi estavam aqui. mas não agora, eu acho que de forma É, geral, né? Em é. relação, por exemplo, à sexualidade na mulher com Rokitansky, se existe algum estudo que mostra que ela, de alguma maneira, tem uma disfunção sexual maior do que as mulheres têm, né? Uhum. Isso acho que está um pouquinho ligado também com o climatério, porque é um período que a gente também fica se questionando sobre as possíveis alterações na sexualidade, né? Então, assim, primeiro, como a sexualidade é multifatorial, então ela envolve vários fatores, desde os hormonais propriamente ditos, como eu falei, né? Então, assim, com o climatério, sim, algumas mulheres podem sentir um impacto direto, mas também ao longo do tempo podem ter uma diminuição da libido, né? Assim, não só por conta das queixas de dor e diminuição de lubrificação, mas também o menor desejo, né? E as mulheres com lactantes, que a gente já sabe que podem também ter um impacto disso, mas não é direto. Então, assim, vamos dizer assim, a mulher que tem a lactância, que tem uma diminuição do comprimento vaginal e não tem útero, ela não vai ter, por essa anatomia, diretamente nenhuma alteração sexual. Só que, claro que isso pode, de outras maneiras, implicar numa alteração de libido, né? Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes ela ainda está insegura, ansiosa, É né? Por saber mais que ela emocional, é, digamos assim, né? Do né? que Sim, físico. físico. E a gente tem que pensar que a mulher com lactância, que como qualquer outra mulher, está sujeita a outros fatores que influenciam na libido. Então, desde as crenças, né, educação, e o Uhum. conhecimento da própria anatomia, né? Então, isso tem muito mais, às vezes, implicação do que o próprio Rokitansky em si. Na minha experiência, porque isso foi uma das perguntas, né? As mulheres com Rokitansky, acho que elas não têm mais disfunção sexual ou diminuição de libido do que a maioria das mulheres. É semelhante. A gente sabe que isso é relativamente prevalente. As queixas que a gente fala que é de desejo sexual hipoativo, né? Então, de diminuição de libido. Então, a gente vê que são mulheres com múltiplas questões, como quaisquer outras. E quando a gente resolve essa questão da dilatação vaginal, algumas da cirurgia, e ela fica conhecedora, né, da anatomia, ela pode sim, a gente vê isso ter uma sexualidade igual das outras mulheres, né, que É. não tem Eu acho, a eu acho que isso síndrome. é muito importante a gente deixar claro, né? A mulher com Rokitansky, que ela tem a mesma libido que a mulher sem Rokitansky. Muitas vezes a questão não está na genital dela, não está, né, no climatério, no clítoris dela. A questão é mais psicológica, né? Delas se Isso, sentirem, né, inteiras, se sentirem que não são menos do que ninguém, né? Do que nenhuma mulher. Então eu pois é. acho que essa
percepção psicológica, essa coisa do conhecer o seu próprio corpo, né? Onde eu sinto o orgasmo, né? Onde está o meu prazer sexual? Para algumas pessoas pode nem estar no canal vaginal, né? Eu acho que tem outras possibilidades aí para serem exploradas, né? Exatamente. Pelas mulheres. É isso mesmo. Eu É isso mesmo. Na verdade, acho nem isso. precisa propriamente do canal vaginal, né? Para isso. É que muitas vezes essa problema, a autoimagem, tudo acaba interferindo. E é uma época da vida que a mulher está, em que se faz o diagnóstico que ela está despertando para essa questão da sexualidade. E aí, quando elas vão entrar no climatério, acho que o climatério pode interferir, mas é a mesma coisa, também tem fatores emocionais. Então, por Claro. exemplo, a mulher que está numa fase da vida em que ela, de repente, está se sentindo menos ativa, ou profissionalmente, ou socialmente, o que não tem acontecido hoje em dia, né? Então, antigamente era aquela fase que as mulheres ou não trabalhavam, ou estavam parando de trabalhar, né? E isso acabava, às vezes, fazendo elas também interferirem negativamente. Ah, agora entrei numa outra fase, interferindo emocionalmente na libido, né? Mas o que eu vejo é que agora a maioria das mulheres, mesmo sem reposição, porque isso não é só hormônio, muitas vezes tem uma vida sexual como era antes da menopausa, tá? Eu acho que tem Então a muito a gente tem ver que com a ter muito nossa cuidado com fase, isso. né? Isso, tem Exato, que né? ter muito Nesse cuidado, porque às vezes a rótulo. mulher acha, não, então agora eu vou atrás da testosterona porque isso vai restabelecer a minha libido. Eu vi até que a gente está aí com a doutora Maíta, entrou a doutora Maíta é uma especialista nisso também, na questão de hormônios, né? E é isso, na verdade não existe uma formulinha lá que a gente vai usar um monte de testosterona e de repente a libido vai voltar, né? Na verdade, não é assim, tá? Acho que a gente fala muito, né? Os casamentos são renováveis, né? De ciclos em ciclos. Então, não tem a ver os relacionamentos, né? Nós como mulheres, os homens, né? Homens e mulheres, mulheres e mulheres. Eu acho que essa libido está muito mais ligada aí na relação que a gente está estabelecendo no momento com o nosso parceiro, né? Pode Com o ser nosso ou parceiro pode ser. e conosco também, né? E Exata, como que tá essa, como que está né? a nossa vida, né? A Hum, nossa fase. Eu acho hum, que isso é muito importante. Então, o fator psicológico também, eu acho que com toda essa parte médica, né, hormonal, eu só posso dizer que acho que o fator psicológico também tem um peso muito grande, né, em hum. tudo isso. Eu até mudei vários conceitos aqui meus hoje, aprendi bastante com você, doutora Cláudia, porque eu realmente estava numa fase de muito desânimo e eu fui fazer exames, minha testosterona estava lá embaixo. E aí eu usei a testosterona, usei um chip de testosterona e realmente, mas para mim fez muita diferença. Eu não sei se foi psicológico ou não, mas acho que fez aí uma diferença muito grande, né? Então eu acho que a explicação que vem para mim hoje é que é caso a caso. Isso, Acho que a isso grande mesmo. relação com a nossa médica, né, com a nossa parte de ginecologista, Uhum, que não só é uma médica ginecologista, mas também vira uma psicóloga, né, nesse momento, né, uhum. para nos ajudar a tomar as melhores decisões. Isso mesmo. É sim, é o que a gente fala, individualizado. Tem muitas mulheres, sim, que a gente analisando no conjunto, vão precisar do estrogênio, da testosterona, da progesterona, né? Então é uma questão de analisar individualmente, né? Acho que sim, sem dúvida, tá? Que mais? Vamos ver. Será que alguém mais tem perguntas? Eu tenho Uhum, uma pergunta aqui. Sabemos que a dilatação gradual ocorre de acordo com a decisão da portadora, da mulher que uhum. tem Roctansky. Quanto mais tempo passa para começar a dilatação, mais dificuldade existe em termos de facilidade para dilatar? Não, na verdade, a mulher mais jovem, mais jovem que eu digo, não precisa ser 20 anos, né? Então, a mulher até os 35 anos, provavelmente ela vai ser semelhante à mulher de 15, 20. Agora, a mulher que está um pouquinho mais tarde, nessa fase da perimenopausa, ela pode ter a mesma facilidade desde que a gente trate essa hipotrofia, né? Caso ela exista, tá? Então, vamos dizer assim, que na mulher até os 30 anos, mais ou menos, a gente não vê grande diferença, tá? Daí para Tá.
frente a gente vai ter que analisar. Por vezes a gente vai ter que usar, principalmente, né, depois dos 45, algum tipo de hormônio local para ajudar, tá? Tá ótimo. E mais uma última pergunta aqui, porque você tem, só para comentar, acho que é tantos elogios aqui para você, doutora Cláudia, melhor médica, maravilhosa, quer ter uma doutora Cláudia em cada cidade. Eu acho que, né, todas as mulheres têm um carinho muito grande por você. E aí eu queria que você desse aí uma palavra aí para elas, assim, que eu acho que seria muito legal, assim. Então, não consegui aí ler tudo, mas assim, também a gente sabe, né, eu tenho um carinho muito grande por todas as que me conhecem pessoalmente, né? Tenho visto bastante das meninas lá no ambulatório da Unifesp. É o que eu falo também para a Lu e para a Cláudia. Eu também acho que esse ambulatório tem sido para mim um grande aprendizado. Quando a gente começa a conversar com essas meninas, a gente melhora também o atendimento de forma geral, até para as meninas que a gente atende que não têm a síndrome, né? Porque a gente acaba entendendo que cada mulher realmente é única e a gente, né, tem que atender dessa maneira mesmo, né, individualmente. As questões que elas têm são as mesmas que todas as mulheres têm, e a gente pode ajudar naquilo que realmente é necessário, e é o que a Lu falou, o que eu tenho percebido também. Às vezes, quando a gente falava da síndrome de Rokitansky em aulas ou estudava, né, e via nos artigos, você falava, a dilatação é com tal idade, a cirurgia em tal caso, e na verdade nem tem essa regra. Porque a gente tem meninas lá, por exemplo, que com 14 anos, com grau de amadurecimento em termos de decisão, né, de fazer a dilatação muito grandes, sem dúvida. E a gente tem mulheres, às vezes, de 25, 30 anos, que estão muito bem sem fazer nenhum tratamento. Hoje a gente entende muito bem que a gente tem que perguntar, inclusive, sobre mesmo orientação sexual, ou mesmo o modo de que ela consegue com o parceiro ter prazer, que não necessita ser porque ela tem o canal vaginal formado. Isso não é um sinônimo de ter uma vida sexual satisfatória, Ativa. né? E Exato, ativa né? e E feliz. satisfatória, né? E a gente tenta hoje, acho que realmente tratar as mulheres de uma maneira mais global e fazê-las entender isso também, né? Que na verdade isso vai ser um detalhe. E isso acaba sendo bom para elas também, porque acho que no processo de dilatação elas acabam se conhecendo melhor também, tendo menos, conhecendo a própria anatomia, né? Tendo menos receio dessa manipulação que a dilatação exige. Aí a gente, Então, eu vivenciei isso com a minha filha e sei que uma fisioterapia ajuda muito, né? Eu sim, acho que isso também, é né? incrível. Isso, a gente Né? conta lá também com a Ana, mas a gente sabe que tem mais hoje fisioterapeutas que estão se especializando muito nessa questão do assoalho pélvico. Isso é muito importante para todas as Para mulheres, né? todas, Não só para as que né? tenha o Rokitansky. Então, conhecer o assoalho pélvico, saber contrair, relaxar, né? Então, isso eu acho que esses conhecimentos têm se somado e essas outras especialidades, e a psicologia também. A gente está até sentindo falta de ter também alguém do grupo mais perto da gente lá na área da psicologia, né? Nossa, E isso gente, realmente acho que tem sido muito, muito enriquecedor, esse contato, né, com essa psicóloga, com... fisioterapia pélvica, né, para as mulheres nessa Sim, fase, eu acho que é outro fator, né, que eu acho que eu até esqueci de comentar, mas que é excelente, né, para tanto para as mulheres com Rokitansky ou para as mulheres que não têm Rokitansky, né? isso. Isso, exatamente. Às vezes a gente percebe que alguma menina está tendo uma certa dificuldade na dilatação e ela tem uma outra questão associada, que às vezes é essa hipercontratilidade do assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico hipertônico. E é isso que está causando uma dificuldade ou uma dor. E a fisioterapia, nesse caso, ela é fundamental. E algumas mulheres, por exemplo, que não têm a agenesia vaginal, têm também essa mesma dificuldade por ter essa disfunção do assoalho pélvico. Então, a fisioterapia, nesses casos, realmente é imprescindível. E no caso da fase da menopausa, né? Qual é a importância da fisioterapia nessa fase? Tanto para mulheres com É, Rokitansky como sem. então,
depende muito do quanto ela já tinha de alteração prévia, né? Porque o que acontece nessa fase, a gente perde músculo, inclusive o músculo do assoalho pélvico pode ficar fraco. Por isso que é mais comum Aham. ter um pouquinho de incontinência urinária nas mulheres com idade, tá? Então, o que que Uhum. acontece? Tem um fator que é porque a gente fica com a musculatura, às vezes, mais frágil mesmo, né? A musculatura e os ligamentos que sustentam a bexiga e a uretra. E o Uhum. outro fator é porque essa diminuição do colágeno que a gente tem nessa fase, e diminuição da vascularização também impactam, aumentando o risco de ter um quadro que a gente chama de incontinência urinária, tá? Mas isso independe da mulher ter lactância ou não, tá? As mulheres, de forma geral, com a idade, elas têm mais chance de ter incontinência urinária, em parte, por essa queda de estrogênio e também pelo próprio envelhecimento dos tecidos. Então, nessa fase, a fisioterapia pode ser muito importante. Um outro fator que faz as mulheres terem mais incontinência urinária são partos normais que podem eventualmente ter lesado o assoalho pélvico. Se houve uma lesão mais importante, ela pode ter uma incontinência urinária ainda jovem, logo depois dos partos. Mas se for uma Uhum. lesão, uma lesão do assoalho pélvico limítrofe, né, não tão importante, ela pode ser desencadeada em incontinência urinária quando ela fica mais velha, porque aí um outro fator se soma, que é esse do assoalho pélvico ficar mais frágil, e esses fatores causados pela queda hormonal. E aí, só para explicar que a gente acabou entrando num outro assunto, né? Então, alguns casos vão precisar de cirurgia nessa fase. Outros, a Uhum. fisioterapia, a hormonioterapia local, vão restabelecer os mecanismos de continência urinária, tá? Então, essa é Certo. a outra alteração ginecológica que pode surgir na Nessa fase. pós-menopausa. Ah, Sim. legal. E aí fica muito importante trabalhar o assoalho pélvico com a fisioterapeuta, É, tá? E realmente é muito importante. muito bom. Bom, doutora Cláudia, primeiro eu queria fazer um agradecimento aí por toda a sua parceria com o Instituto Rock, né, no atendimento que você faz na Unifesp, praticamente todas as quintas-feiras, né, ajudando a Hum, gente lá, hum. ajudando principalmente todas essas mulheres que chegam, né, muitas vezes com tantas dúvidas, com tantas interrogações e são super acolhidas por vocês lá e com, né, com a informação e com todo o carinho. Então, gostaria muito de agradecer em nome aí do Instituto, de todas elas. Hum. Agradecer por essa live super informativa. Eu acho que tanto para as mais novas que um dia vão chegar lá, mas quanto para nós que estamos aí na fase do 40 a mais, né? Então, Sim. super obrigada aí pela Ah, eu que parceria, ou dos 50 agradeço. a mais, né? Eu já estou Isso mais para aí. 50 a mais. Muito Isso obrigada, aí. doutora Cláudia. Uma boa noite aí, um abraço grande para Tá. você. Um beijo para todas, eu que Beijo. agradeço, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Tchau.